Flamboyant, tipo mídia de surf, só que mais legal. Então vamos lá, mais surf de mesa no ar. Eu sou Rafael Tonini. Eu sou Carolina Bride. @Flamboyant em tudo, vocês já sabem, mas não fazem, o que é muito triste. Também, agora que a gente tá no YouTube, seguir, compartilhar, sininho, comentário, like, enfim. Tudo que você puder. Você já escutou muito isso na vida, então... Coraçãozinho também. Tá na hora de fazer. Continuamos. Rema Saquarema Surf Festival. Mais um episódio diário aqui. Tem outros já aí pra trás. Então, se você ainda não viu ou escutou, corre lá. E episódio de peso hoje, né? Porque não é todo dia que temos campeões mundiais aqui. Sim. Bem-vindo, Phil. Valeu por... Obrigado. É um prazer enorme estar aqui com vocês, trocando essa ideia. Pô, pra gente não precisa nem falar, né? E você viaja hoje já, é isso? Não, eu cheguei, na verdade, agora recentemente, cheguei especialmente para o campeonato, né? Eu tô já há quase 5 dias no Brasil e já cheguei abençoado, porque no dia eu cheguei 2 horas da manhã em casa, dormi 2 horinhas e já fui surfar numa onda que eu adoro, que é bem tubular. E no dia seguinte, altas ondas, tem tido altas ondas todos os dias, então tá sendo muito bom, assim, porque lá na Havaí eu acabo fazendo muitas minhas clínicas de surf, né? Levando a galera pela ilha toda, eu recebo gente do mundo inteiro para fazer as clínicas de surf lá. E por conta até desse processo que eu passei aí, tô passando ainda, né? Quem não sabe, eu passei um processo de quimioterapia no ano passado e agora eu tô em remissão. Eu continuo aí na imunoterapia, a cada 2 meses eu retorno para o Brasil para fazer essa imunoterapia. Então, de uma certa forma, me deu afastado do lado competitivo, mas é algo que eu amo fazer e quando eu vi a oportunidade de estar coincidindo aqui a imunoterapia, né, essa vinda para o Brasil para a imunoterapia para o Rema Surf Festival, já é o 5º ano aí incentivando tantas categorias, né, do surf brasileiro. A nova geração está arrebentando, é muito legal estar vendo essa nova geração cada vez mais evoluindo, né? Enfim, cheguei aqui, tô amarradão aí com já um grande resultado no primeiro dia, passei bateria, vim despretensioso, sem menor, assim, expectativa de resultados, né? Mas muito feliz, a minha primeira bateria passei em primeiro e para mim já foi uma grande vitória. Pô, tá dando onda todo dia, cara, tá bonito o negócio aqui. Desde o dia, realmente, eu tô acompanhando pela internet, eu cheguei em Saquarema ontem à noite, porque confirmaram o longboard para hoje. Eu moro em Búzios aqui no Brasil, então fica 1 hora e pouquinho de viagem de lá para cá. E fiquei em casa acompanhando todos os dias com altas ondas. E hoje o longboard foi abençoado também, logo cedo, terralzinho batendo, ondas perfeitas. Deu pra mostrar bem o surf ali, o mar com certeza ajudou. Pô, vou emendar aí já o gancho no que você falou. Eu queria saber, né, você falou de nova geração e tudo mais, você vê, qual é a diferença que você vê, assim, principal, sabe, dentro da competição? Primeiro, são 2 perguntas, na verdade. Dentro da competição, o cenário da competição no long, você acha que evoluiu no sentido, assim, de tá se desenvolvendo mais, tá mais, o cenário tá mais possível ou tá desevoluindo? Porque às vezes eu tenho muito essa dúvida, então eu queria saber qual é a visão de quem tá dentro, quem compete mesmo, né? E segundo, em relação ao surf mesmo, sabe? De geração para geração e tal, como é que você enxerga? Bom, eu vou deixar aqui a minha opinião, um pouco, né, polêmica, mas é verdade. Adoramos. Né? Então, o que acontece? A WSL, antes era a SP, e quem comandava ali era a Austrália, né? A partir do momento que se tornou WSL, foi para os Estados Unidos, Califórnia, e começou uma influência muito forte, principalmente no nosso lado do longboard. A gente vê isso também na pranchinha, né? Os brasileiros sofrem um pouco ali no circuito mundial, alguns julgamentos, mas no longboard especificamente, a gente sempre foi muito tido ali como tipo, uma nação que está sempre buscando desenvolvimento e eu sempre gostei de criar manobras, né? Fazer manobras mais progressivas, respeitando muito e gostando muito do surf clássico, mas pensando no futuro do esporte, na evolução natural do esporte, né? Então, sempre gostei de me desafiar surfando pipeline, surfando jaws, surfando ondas gigantes.
de longboard, porque, na minha opinião, assim, o longboard é para qualquer condição. Antigamente, antes de existir a pranchinha, só existia longboard. E foi assim que Pipeline foi descoberta, Waimea, Sunset, ondas gigantes, assim como também Malibu, ondas pequenas, mais tradicionalmente vistas na Califórnia. E eu mantenho essa tradição. Eu sou muito adepto da cultura havaiana, né? Cultura polinésia do longboard especificamente. Assim, eu tenho muitos amigos havaianos e eles têm essa visão, assim, de que o longboard é onde você consegue fazer o surf clássico, hang 5, hang 10, caminhada em cima da prancha, algo que você não consegue fazer de forma alguma na pranchinha. E o desenvolvimento natural, né, dos equipamentos cada vez mais leves e os atletas também, né, nesse processo de desenvolvimento de shape, começaram a ter possibilidade de fazer manobras progressivas. Então você conseguir juntar, né, o clássico com o progressivo é o melhor dos mundos, né, é a evolução natural do esporte. No entanto, assim, durante minha carreira eu vivenciei algumas situações bem polêmicas assim, no circuito mundial, de trazer grandes resultados e ter atletas, principalmente ali parte da Califórnia, mais um atleta específico que a galera deve saber do que eu estou falando, e tem um pezinho atrás ali, nunca conseguiu ganhar de mim como brasileiro no circuito mundial e sempre criticou, dizendo que o Brasil não era um país com a cultura do surf, que na época, eu com 20 e pouquinhos anos, quando eu comecei a ganhar etapas de circuito mundial, falava que era um absurdo um garoto jovem de um país que não tinha cultura do surf tá crescendo daquela forma, e com uma influência, né, de patrocinadores, de grandes marcas por trás, acabou conseguindo ali mudar, virar o jogo a favor dele, né? E nisso a WSL, né, com um grande investidor por trás, que é a marca que patrocina ele, acabou mudando o critério de julgamento do longboard, colocando o longboard como um esporte 100% clássico, voltando ali para a década de 60, onde a gente, na época, o longboard era surfado com pranchas de madeira, não tinha ainda essa evolução acontecido toda, né? Tirando muitos atletas do circuito mundial, porque você acabou ali, tem gente que gosta de surfar só progressivo, tem gente que gosta de surfar só clássico e tem gente que gosta de mesclar tudo. Quando você coloca uma competição em que você adapta todas as formas de surfar no mesmo, né, conceito, eu acho que é muito mais abrangente, você começa a ter mais atletas, né? No entanto, quando você limita ali, só isso aqui, é só o clássico que vale, você começa a tirar um monte de gente, aí só os amigos vão participar do evento, porque a ideia ali é o marketing, né? A venda dessas empresas que são da década de 60, que são empresas que começaram realmente ali na divulgação do surf, algo que os californianos sempre fizeram muito bem, né? Essa divulgação do esporte, show é com eles mesmos, né? Mas o meu ponto de vista é que isso trouxe um passo atrás no desenvolvimento do esporte. Tanto é que a gente tem visto agora que, né, essa empresa acabou saindo da WSL, esse cara acabou tendo, de uma certa forma, muitas críticas pesadas, porque ele sempre foi um cara que gostou de criticar publicamente outras pessoas, né? Como se só o estilo dele de surf era o certo e todo o resto era errado. E a gente começou a perceber que, novamente, a WSL está começando a valorizar um surf mais completo, e eu acho que é a tendência natural, assim, do esporte voltar a crescer. Os brasileiros, sem sombra de dúvidas, foram os maiores prejudicados nesse processo. A gente, de uma cultura de muitos atletas no circuito mundial, de repente se viu durante 2 anos sem nenhum representante no longboard masculino. Eu fui literalmente ali tirado, né, do circuito, coincidentemente no ano em que ele foi colocado e foi o campeão desse ano. Foi no período das Olimpíadas, que teve as Olimpíadas também, que a Olimpíada foi adiada, da pandemia, né? Logo em 2021, quando o circuito voltou, os atletas do mundo inteiro precisavam de uma carta para você entrar nos Estados Unidos. E a WSL não me deu a carta que eu precisava. E aquilo foi muito frustrante. Eu acabei conseguindo, graças a Deus, o surf hoje em dia é um esporte olímpico, e o Comitê Olímpico Brasileiro me conectou com o Comitê Olímpico Americano, e através do Comitê Olímpico Americano eu consegui essa carta. No entanto, eu perdi a primeira etapa do circuito mundial.
já chegando literalmente no dia da minha bateria da segunda etapa e, enfim, perdendo o título, sendo desclassificado da primeira divisão. No ano seguinte eu pedi o wildcard, né, com todas as provas das centenas de mensagens que eu enviava diariamente por e-mail, por WhatsApp, da WSL, pedindo uma carta que era tão simples eles terem me enviado e, no entanto, não me enviaram. E eles me deram esse wildcard e durante a etapa, né, inicial, em que esse cara que tinha acabado de ser o campeão mundial do ano anterior, com um patrocinador, com as imposições de regras e que não foi... O patrocinador, o evento era o evento dele, ele não competiu o circuito, ele tinha acabado de ser o atual campeão mundial e o evento foi o evento dele. Então aquilo ali foi uma coisa assim, até eticamente falando, meio bem estranha no circuito mundial, ficou um clima estranho entre os atletas do mundo inteiro. E na minha bateria eu precisava de um 4.8 e, por incrível que pareça, durante 2 ondas minhas, surfadas de formas totalmente diferentes, eu tirei 4.7, faltando 1/10 para o 4.8 que eu precisava para passar a bateria. Então, dessa forma, a WSL foi e literalmente me colocou de fora do circuito mundial e a gente ficou durante 2 anos sem um representante no longboard masculino. Eu acho que a gente continua aí, é nítido, né, sofrendo um pouco porque esse tipo de equipamento em que eles impuseram no circuito mundial funciona muito bem, é o melhor equipamento para ser utilizado em condições como Malibu, ondas bem específicas como ondas californianas, mas ondas como Saquarema, enfim, Maresias, que são as 2 etapas que estão acontecendo no Brasil, e enfim, fundo de areia, é um tipo de equipamento que você perde muito desempenho e não é uma prancha adequada para aquele tipo de condição. Então isso desfavorece para a gente, né, que culturalmente nunca teve essa regra. E, enfim, agora a tendência é, com a volta desse equilíbrio entre o surf progressivo com o surf clássico, ter sido positivo para os brasileiros que começaram a trabalhar mais esse lado clássico, que a gente não tinha tanto essa cultura. Sim. Então, vendo pelo lado positivo, isso foi muito bom. Então, assim, eu acho que daqui a alguns anos eles vão ter que aguentar os brasileiros mostrando um potencial ainda maior do que a gente já mostrava no circuito mundial, não só mandando aéreos de longboard, mas como hang-tens, né, incríveis, que passou a ser uma coisa do nosso cotidiano nos circuitos de longboard nacionais. Sim. E você pretende voltar para o circuito? Olha, eu estou ainda nesse processo, tenho mais 1 ano e meio, né, da minha imunoterapia. É um processo que toda vez que eu faço, eu perco muito da minha capacidade física ali, né? Então, do meu potencial máximo de 100%, quando eu faço a imunoterapia, eu caio ali para 30%. E aí, 2 meses depois, né, quando acaba esse ciclo, eu cheguei nos meus 50%, que é o momento que eu estou agora, eu estou nos meus 50% da minha capacidade, e aí acabando o campeonato já vou fazer imunoterapia, já cai de novo. Então é difícil pensar num nível competitivo de alto rendimento, mas é o tipo de coisa que eu sempre amei fazer. Realmente eu escolhi ser surfista profissional literalmente por amor, né? Eu sempre pensei e me questionei, cara, se eu fizer algo que eu amo, por mais que seja difícil e dificuldade a gente vai ter em qualquer profissão, em qualquer, né, na família, na vida, Sim. vai estar sempre, os desafios vão estar aparecendo, pelo menos eu vou estar fazendo o que eu amo fazer. Então, eu acho que isso de uma certa forma me contribuiu para que eu tivesse, né, tido grandes resultados e, apesar de muitos momentos, a própria família achar que era hora de abandonar, achar que eu devia seguir outro caminho, pessoas ao redor, na minha mente, para mim, fazia muito mais sentido fazer aquilo que eu amo fazer, né? Então eu tô aqui vivendo esse amor, sem expectativas de grandes resultados aqui na competição, apesar de estar me sentindo bem e surfando muito bem. E vamos ver, a primeira etapa coincidiu justamente também com a minha imunoterapia, foi no Uruguai. Eu tive um resultado ruim lá, perdi logo de cara. Aqui eu estou me sentindo bem, vamos ver como é que vai ser esse resultado. Na semana que vem já tem o Campeonato de Maresias, que vai ser junto com essas 2 etapas, né, a do Uruguai, aqui de Saquarema, somada essa de Maresias, vão definir
o classificado, é um classificado regional, né? Para a primeira divisão do circuito mundial. Vamos ver, pode ser que aconteça, mas não estou com essa expectativa. E acredito que daqui a 2 anos, quando eu terminar no meio do ano que vem, aliás, falta 1 ano e meio, então no 2027, né? Quando eu terminar esse ciclo totalmente, se eu ainda tiver com a cabeça que eu estou hoje, inspirado, eu vou tentar voltar a me classificar para o circuito mundial, porque eu acho muito importante essas viagens, esse desenvolvimento, o encontro com amigos do circuito mundial. E agora, mais do que nunca, eu me sinto seguro até, porque parece até engraçado, né? As pessoas, pô, mas você tem 2 títulos mundiais pela WSL, título mundial pela Oxbow, e eu me sentia super inseguro para dar entrevista. Porque na minha cabeça, assim, pô, eu sou campeão mundial, mas eu faço o que eu amo, né? O cara que tá vendo ali do outro lado nem quer ser campeão mundial, né? Por que eu vou ser uma inspiração para essa pessoa? Tipo, não, mas você é uma inspiração. Não. Aí, hoje em dia, com essa superação do câncer, né? Eu me sinto muito mais seguro, assim, e quero estar passando essa mensagem, né? E sinto nas minhas redes sociais, com o retorno das pessoas, as mensagens que eu recebo no dia a dia, sabe? Que eu acho que esse meu lado de atleta, de foco nos títulos, né? E que muitas vezes você acorda de manhã, o dia tá frio, as ondas estão ruins, e se você se deixar levar por tudo isso, você desiste, você desanima. E aí você fica com a família, você faz outras coisas. Mas quando você tem um foco ali de campeão, a cabeça blindada, você quer vencer, você sabe que o outro atleta está lá treinando também, então você nem pensa em não treinar, você acorda, eu nem vejo previsão da onda, eu pego a prancha e vou para dentro da água. E isso me trouxe grandes resultados durante a minha vida. Então eu só adaptei isso ao meu tratamento de câncer. A quimioterapia foi muito pesada, assim, é realmente muito difícil você sair da cama depois do tratamento, são muitos enjoos, você tem dificuldade de se alimentar. Mas eu focava na minha vitória, que era a cura, poder acompanhar o crescimento das minhas 2 filhas, tanto a Coral de 5 anos como a Rafa de 18 anos. A família foi muito importante nesse momento. Eu optei por não estar... Assim como nos treinamentos a gente não fica muito divulgando o que a gente está fazendo para vencer, eu optei também por não compartilhar com o mundo o que eu estava vivendo naquele momento difícil da minha vida, deixando uma coisa bem dentro de família, porque poucos amigos que no início eu compartilhei, eu senti que eles ficaram muito tristes, eu não queria sentir aquela tristeza, porque eu não estava triste, sabe? Lógico, você é pego de surpresa, mas eu vi aquilo ali como um grande desafio. E é isso, desafio superado, agora virou uma história de inspiração, assim, que eu posso de alguma forma estar fazendo com que as pessoas percebam que esse é o dia, esse é o momento, você está num momento de dificuldade na sua vida, não deixe de fazer o que você ama, tá com as pessoas que você ama, sabe? Não se permita ficar ali deitado na cama, olhando para o teto e pensando em coisas negativas, porque agora o presente é a única coisa que existe, é a única coisa que vai fazer o futuro ser melhor, né? O passado já foi, não tem o que ser modificado, então é isso, eu vivi agora. Sim. E você acha que você é um cara que tem uma personalidade, né? Dentro da tua personalidade tem uma veia competitiva muito, muito forte. Ao mesmo tempo, você é um cara que também olha para o surf, né? Que é o teu ponto de onde você direcionou a competitividade. Também como uma fonte de bem-estar, né? Que eu acho que isso é muito você, né? O que eu vejo de você, assim, eu sempre vejo você transmitindo muito essa mensagem, assim, com um significado ali também atribuído, o que eu acho bastante difícil, né? Quando você é atleta, transitar entre essas duas partes. Mas aí, né? Já trazendo isso que você acabou de falar aí sobre o processo do câncer, sobre essa atribuição de usar recursos que você usava, recursos pessoais que você usava na competição, no momento de você passar, né, do tratamento e tudo mais, eu queria saber se você, de certa forma, dentro de você, entendeu esse processo todo como uma competição também, de certa forma, com o que se desenvolvia ali dentro de você, sabe? Tipo, quem vai ganhar essa parada aqui? Foi bem isso aí. Tanto que aconteceu um milagre, né? Dentro do meu processo, depois que eu terminasse o tratamento, eu ia fazer um transplante de medula.
e seria um transplante autólogo, que chama, porque a minha medula não tinha sido afetada ainda. Uhum. Mas esse transplante, você, depois que ele é feito, você precisa ficar ali, sei lá, quase 2 meses no hospital, porque é como se você tivesse nascido de novo. Sim. Tem que tomar todas as vacinas Exato. novamente, Uhum. o seu sistema imunológico super... E o que aconteceu foi incrível, porque a minha médica, perguntei para ela, falei, cara, eu gostaria de continuar vivendo minha vida normalmente. E ela falou, cara, é isso, esse é o segredo, esse é a grande diferença daquelas pessoas que conseguem sair desse tratamento vitoriosos, né? É você não se deixar abalar, você não se deixar, né, não deixar de fazer as coisas que você, né, faz no seu dia a dia normalmente. Sim. E eu me mantive ativo, pegando onda. Quando não conseguia pegar onda, eu ia para dentro d'água, mergulhava e ficava boiando. Em Jeribá, né, em Búzios, lá onde eu moro, onde eu passei todo esse período de tratamento, eu procurava todos os dias estar ali com as crianças locais que têm super talento e passar treinos para eles e lembrar do que eu vivi quando eu era a idade deles, sabe? E aquilo me trazia uma nostalgia, me trazia uma alegria de viver, sabe? Vendo eles evoluírem, fazendo baterias, fazendo treinamentos e vendo a evolução deles ali, como se eu estivesse me vendo quando eu era mais novo. Então, com 3 meses, o que aconteceu? Que quando eu descobri que eu tinha alguma coisa muito séria, eu estava morando no Havaí, né? Eu tô lá já, esse é o meu 4º ano, eu tenho green card, eu e minha família, então a gente optou por estar lá, e a minha decisão do green card não foi porque eu prefiro os Estados Unidos que o Brasil, porque por mim o Brasil é muito melhor. Meu objetivo é ter minha cidadania e voltar a morar no Brasil. Mas eu penso nas minhas filhas. Eu não sei o futuro do Brasil como vai ser, assim como eu não sei o futuro dos Estados Unidos como vai ser. Sim. Então, para elas ter essa opção, né, de escolha, eu acho que é maravilhoso. Uhum. Então, eu embarquei nesse processo do Green Card. A gente está agora atualmente terminando o nosso 4º ano de Green Card. E precisa mais um ano que vem para fazer os 5 anos e aplicar para a cidadania. Então a gente morando lá no final de 2023, eu comecei a sentir um incômodo na barriga quando eu deitava na prancha. Depois, quando eu me alimentava, a comida começava a ficar muito próxima aqui, era como se eu tivesse lotado de comida, sendo que eu tinha comido muito pouco. Uhum. E aquilo foi começando a me preocupar. O sistema de saúde do Brasil é maravilhoso, gente, não reclamem, porque o nosso sistema de saúde é maravilhoso. Nos Estados Unidos, isso foi por meados ali de agosto. Eu marquei um exame com o meu médico, e lá você não vai, por exemplo, eu estava com gastrite, eu não vou direto no gastro, você tem que ir no médico de família. O médico de família vai tentar resolver o problema, caso ele não consiga, ele vai te mandar para o gastro. Só que isso é um processo muito lento, demorado. Então eu marquei o meu médico de família. A única data mais próxima possível que existia era dia 25 de dezembro, Natal. Isso era agosto, tá? Caraca. Nossa, gente. E eu convivi com aquele negócio dentro de mim até agosto, me incomodando muito, cada vez pior, cada vez pior. No dia 24, que é a ceia, né? A gente tem a nossa tradição, e família, amigos, e, cara, eu passei um pouquinho do ponto, já não estava muito bem, e passei muito mal a noite inteira. Eu sabia que no dia seguinte eu ia estar com o meu médico. Quando eu cheguei no médico, eu mostrei para ele, expliquei para ele o que estava acontecendo, ele ficou super preocupado, falou, a gente precisa examinar isso porque não é normal essa bola que você tem aí. Eu vou tentar pedir um adiantamento de uma tomografia para você, e aí eu te aviso. Aí ele me avisou, falou, consegui pro dia 30, que é um milagre, lá para você conseguir essas coisas são, sei lá, muito tempo de... E aí no dia 30, isso era dia 25, dia 30 eu fui fazer esse exame. No dia 30 à noite ele me liga, fala assim, a gente vai ter esse resultado oficial daqui a algumas semanas, até por causa do período, da data, né? O especialista nessa leitura de tomografia não deu o resultado, mas eu, pela minha experiência, estou vendo que é uma coisa muito séria. Então a minha sugestão é que você não viaje. A gente tinha uma viagem programada para a Austrália, minha mãe, meu padrasto, meus irmãos moram na Austrália. Eu estarei viajando no dia 1º para a Austrália com a família, com a minha filha Rafaela, a Coral, e minha esposa. E eu perguntei para ele, falei, eu tenho meu plano de saúde no Brasil,
que você sugere que eu faça? Que eu continue aqui nos Estados Unidos para identificar o que eu tenho? Ou você acha que ele falou, medicina no Brasil é 20 anos à nossa frente? Vai para o Brasil porque lá você vai ter um resultado muito mais rápido. Aqui você vai demorar de 6 meses a 1 ano para saber exatamente o que você tem. Gente. E vai para o Brasil que as coisas vão dar certo. Cara, eu entrei na internet, descobri uma passagem 1/3 do preço, comprei para eu, minha esposa e minha filha, fomos no dia 31, meia-noite, era a hora que saiu o voo, na virada de ano. Chegamos no Brasil no dia 2, né, porque tem a distância do estado do Havaí até aqui, fuso horário e tudo. Cheguei no dia 2, fui direto internado, fiz todos os exames, em 1 semana eu tinha o resultado, em 10 dias eu já tinha começado a minha quimioterapia. Caramba. O meu era linfoma, né? Tava uma bola desse tamanho, assim, de 15 centímetros. Caramba. Isso, imagina quanto tempo, mais 6 meses, 1 ano, poxa. não ia aumentar. O linfoma é um câncer muito rápido, né? Uhum. Então, se você descobre rápido, você trata rápido. E o que é mais incrível é que, cara, você não sente nada. Fora os efeitos colaterais, que foram que me acenderam alerta, não sente dor, não sente nada. Então, é uma doença perigosa. Muito importante. A gente que é homem, mulheres têm, né, exames a vida inteira. Sim. A gente vai levando a vida, né? Homem não tem muito costume de ir no médico. Então, cara, é importante. Sentir alguma coisa diferente, faz exames às vezes e assim, pô, não para ficar na noia, né? Mas para quando você sabe com antecedência que você tem, é mais fácil de você resolver. Sim. E aí, a gente literalmente abandonou tudo no Havaí. Casa, carro, tudo. Viramos, fechamos a casa, trancamos e viemos para o Brasil. Quando eu descobri que o tratamento durar 1 ano, e agora? Precisa voltar para os Estados Unidos para pelo menos né, resolver as coisas que estão lá. No 3º mês, eu falei para minha esposa, falei, tá tudo no meu nome, não tem como você ir resolver. Eu vou ter que ir lá. Então, vou pegar o voo na última semana, uma semana antes do próximo tratamento. Que é o momento que eu me sinto mais, né, revigorado, e vou para o Havaí. Cara, eu cheguei no Havaí, melhor swell da temporada. Altas ondas, off the wall, clássico, assim, tipo 10 pés de onda, perfeito. E eu destruído da quimioterapia, né, assim, pesadíssimo, tava assim, sem energia. Eu olhei pro mar, aí eu conheço muito ali, né, a vida inteira sempre treinando muito ali, e comecei a avaliar caminhos, né, de entrada e tal. Falei, cara, beleza, vou me dar bem. Aí eu tava com a minha nutricionista, que é amiga da minha esposa, da minha família, a vida inteira, conhece a gente muito bem. Falei, vou entrar no mar, cara. Ela, vai, botou aquela pilha, né? Aí eu peguei a prancha e entrei no mar. Fiquei 1h30 esperando a onda, porque assim, eu não queria gastar, eu tava cansado. É a onda do dia, eu dropei, tipo assim, eu senti aquela sensação de estar dentro de uma casa, assim, um cilindro de água que era o tamanho de uma casa, sabe? E aquilo ali foi pra mim um reset. Foi assim, cara, isso é o que eu amo fazer. Você tava no meio do tratamento e, tipo, desanima, né? Quando você sente aquela sensação de novo. Cara, foi esse tipo, beleza, vou pro tratamento, vou bater de frente com isso, vou ganhar essa competição, né? E vou voltar a viver essa experiência muito na minha vida, porque é o que eu amo fazer. E foi isso, voltei pro Brasil super revigorado, terminei o tratamento. Quando eu tava me preparando para internação, fez os exames todos, a minha médica falou assim, seguinte, você tá zerado, você não tem mais nada. Você não precisa mais fazer o transplante de medula. Você fez lá no mar, transplante de medula, você resetou lá. A melhor coisa que você fez na sua vida foi ter mantido essa relação, né, com o esporte, com a família, as coisas que você ama, não ter se deixado abater. Porque eu consigo entender, quando eu estava vendo aquilo, o quanto pode ser fácil a pessoa entrar por uma depressão. Sim, sabe? Porque é uma coisa que realmente pega ali, né, fisicamente, mentalmente, né, espiritualmente. Então, o mar realmente me curou. E a minha relação com o oceano começou muito cedo porque eu tenho dislexia. Então, quando eu estou focado numa coisa, o negócio vai, desenvolve e tal. Agora, o déficit de atenção da dislexia é absurdo, né? Então, se eu não tenho interesse, já era. Então, na escola, eu sempre tive muito trabalho. Sempre dei muito trabalho. Então, assim, notas baixas era uma coisa meio que cotidiana. E aí, minha mãe entendeu que o mar era o momento em que eu colocava os problemas para fora, gastava energia e eu me sentia muito melhor depois para poder
ter a cabeça aberta para estudar e entrar um tipo de conhecimento que eu não tinha, às vezes, tanto interesse. Eu sempre gostei de ler livros, mas eram coisas muito específicas daquilo que eu tinha interesse. Coisas da escola que para mim não faziam tanto sentido, não funcionavam. Mas o mar, ela rapidinho descobriu que o castigo não era tirar do surf, porque tirar do surf era pior. Então, acho que essa conexão com o oceano literalmente me salvou minha vida, assim. Eu não sei quem eu seria hoje se não tivesse sido o oceano na minha vida. E é muito interessante isso, na verdade, né? Porque o mar você tem que estar muito presente, né? O tempo todo. Você não... Então, até a relação aí com a dislexia, realmente, tipo, é um ambiente que você tá 100% ali, né? Presente, assim, que é uma coisa difícil de fazer quando você tá fazendo qualquer outra coisa. Uma das características que eu tenho é o hiperfoco, né? Então, sim. Eu fico ali super focado. Quando eu gosto de alguma coisa, eu tenho hiperfoco, assim, quando eu vou mexer, fazendo as minhas pranchas, né, shapeando, cara, eu fico ali, eu entro e aí começo a imaginar como é que a onda tá passando ali, sabe? As coisas vão ganhando uma forma, vão ganhando... mas por outro lado, quando eu não gosto de fazer alguma coisa, eu já sei que eu não posso nem fazer, porque o negócio vai ficar de qualquer jeito e no meio do caminho eu vou postergar. Tem muita dificuldade com burocracia, com contratos, coisas que hoje em dia o ChatGPT me ajuda muito, sabe? Obrigado, ChatGPT, porque facilitou muito a minha vida. Tinha coisas que eu ficava ali enrolando, tinha que ter alguém ali para me ajudar. Mas acho que é isso, a gente vai entendendo, né? Vai aprendendo, vai evoluindo. Sim. E você vai... Não. Não, você falou de prancha, né? Quando você está fazendo prancha e tal. E eu queria trazer aí duas coisas também na questão de prancha. Primeiro, quero falar dessa coisa, né, do produzir, do fazer, do fabricar a prancha, de como é que começou todo esse processo e como é, né, como tá hoje. Mas a tua interpretação, né, a tua visão da prancha do long como uma prancha muito versátil, né? Tipo, que a gente deu uma breve passada ali quando você falou, né, tipo, só existiam longboards, né, no passado, tipo, então eu queria falar um pouquinho dessa versatilidade do long. E aí depois a gente falar um pouquinho de shape, do ato de shapear, na verdade, como é que começou esse processo. Legal. Cara, o longboard, eu sempre gostei de pegar onda de uma maneira geral, seja de peito, de longboard, de bodyboard, de stand-up. Sim. Então, essa conexão com o mar, para mim, é muito forte. E a música ali de trás tá chamando, né? Mas ela tá me incomodando também. Até sem aumentar. Né? O vento também já começa a mudar e começa a trazer mais o som. Mas vamos lá, vou tentar me concentrar. Vamos lá, depois a gente... Eu entendo. E aí o que acontece com o longboard, que é muito interessante, assim, até como shaper foi muito bom para mim, do longboard específico, né? Porque eu faço todas as pranchas, mas eu gosto especialmente do longboard porque eles são 3 pranchas em uma única prancha. Então você surfa na rabeta, como surfa na pranchinha. Então tem um fundo ali atrás, né? Que é quando você está com a base, e é um fundo específico para um tipo de surf, né? Surf de rabeta. Você quer que a prancha troque de direção, te responda, né? Não seja uma coisa meio presa, meio travada. Aí você tem o meio da prancha, que é um outro shape diferente, que é a transição entre o surf progressivo e o surf clássico, é o meio do caminho, onde você quer conectar, às vezes, uma parte mais cheia da onda, você precisa ganhar velocidade, você precisa, então, é um tipo de fundo diferente. E você tem o bico, que é quando você chega no hang 5, no hang 10, que você precisa ter um fundo ali que te dê estabilidade, também consiga, né, ter o controle sobre o equipamento. Então, o longboard, a pranchinha eu faço um shape, que é a rabeta ali da prancha, né? O bico ali para frente é a mesma coisa. O longboard são 3 shapes numa mesma prancha. E você consegue combinar. Então tem prancha que esse tipo de rabeta eu posso usar também para outro tipo de equipamento. E aí esse meio da prancha eu posso usar para o outro também. Então essa combinação faz o equipamento se tornar propício para uma onda pequena, uma onda média, uma onda grande, um surf clássico, um surf híbrido ou um surf progressivo.
E aí tem essas infinitas combinações. Então nessa diversão e nessa brincadeira, o que eu mais gosto de fazer é fazer a prancha para dentro da água e testar, sabe? Para mim é o melhor dos mundos, é a minha maior motivação como shaper, é isso, é pegar o equipamento para dentro da água. E cara, não tem nada melhor do que você receber depois o feedback de alguém que pegou o seu equipamento e, cara, eu senti a melhor prancha da minha vida, porque funcionou para mim, e aí você fica na dúvida, pô, será que vai funcionar para o outro? Né? Porque às vezes o cara tem uma base diferente, mais aberta, mais fechada, é uma menina, não é um homem, é uma criança. E aí quando você começa a ler, né, identificar as características da pessoa e perceber o que ela precisa de acordo com, né, obviamente, o tipo de surf que ela está buscando, né? Pode ser um surf competitivo, pode ser um free surf, é tão gostoso quanto você estar na onda surfando. Então, isso me dá muita motivação de estar ali nesse desenvolvimento meu pessoal, né, de estar fazendo meus equipamentos. Hoje em dia desenvolvi 2 pranchas progressivas, que é uma... Eu separei elas de acordo com as cores. Então, tem a Green Monkey, que é uma prancha de ondas buraco, que eu surfo em pipeline, backdoor, né, ondas bem pesadas. Uma ganzeira, um long gun. Aí tem a Orange Monkey, que é uma prancha bem progressiva, que ajuda nesse surf mais de aéreos, sabe? Cutback. Então ela é uma prancha bem, assim, pro surf progressivo. Aí as pranchas híbridas, a Red Monkey, que ela combina, ela vem desse lado progressivo e te permite um surf clássico. Aí depois vem a Purple Monkey, que é a roxa, que ela já é o contrário, ela vem de uma prancha clássica para a prancha permitir o surf progressivo. Aí depois vem a Purple Blue, que é a combinação entre a Purple Monkey e a Blue Monkey. A Blue Monkey é a prancha clássica e a Purple Blue é uma prancha híbrida. Então eu peguei uma prancha para fazer ela 70% clássica e 30% progressiva, sabe? Vai indo até a Yellow Monkey e a Blue Monkey, que são pranchas mais clássicas, né? Então, dentro dessas possibilidades, eu olho para o mar. Se eu estou competindo, eu sei que eu vou optar sempre pelas pranchas mais clássicas, porque hoje em dia é o sistema de julgamento de competição. Só que, por exemplo, aqui, como eu não estou com expectativa, né, de resultado, eu falei, cara, eu vou para me divertir. Então eu peguei uma prancha híbrida, né, que é a Purple Monkey, e usei uma triquilha. A gente sabe que não existe na regra de competição, um livro de regras, uma obrigatoriedade de ser monoquilha, porém, durante o circuito, nas internas ficou muito claro que eles querem que a gente use monoquilha, porque eles querem que a gente viva a tradição década de 60 e 70 da Califórnia. Mas eu vim aqui para Saquarema para me divertir. Então, assim, a prancha híbrida vai funcionar muito melhor nesse tipo de condição. Eu vou fazer o que eu amo fazer, que é pegar o surf clássico, Hang Tens, e o surf progressivo. E o resultado foi assim, a primeira competição que eu estou fazendo da WSL usando umas 3 quilhas novamente, né? Desde 2020 lá, quando essas novas regras ficaram super radicais, né? E eu acho que é essa a tendência é cada vez mais a gente voltar a ver triquilhas, né, no longboard, porque as quilhas laterais te ajudam muito na projeção, te ajudam muito na estabilidade, o que favorece inclusive ao surf clássico, né, nessas condições mais extremas. E pranchas clássicas, né, essas logs, elas são excelentes para ondas pequenininhas de Malibu, ondas, né. Então o importante, eu acho, o que eu diria para a nova geração é manter a cabeça sempre aberta. Não ficar ali, a WSL só julga clássico, só vou surfar clássico. Beleza, você está focado naquilo ali, mas pensa que da mesma forma que mudou, né, no futuro pode mudar também. Claro. Então é importante ter sempre essa mente, versatilidade. O mar tá ruim, cara, surfa no mar ruim. A maior diferença dos brasileiros em relação aos gringos é que a gente surfa onda ruim todo dia. Então quando o mar tá mais ou menos no circuito mundial, os gringos já chegam na praia tristes. E os brasileiros, um clássico pra gente. Altas ondas. Então acho que é manter essa versatilidade do brasileiro, essa cabeça aberta que a gente tem e se divertir no mar, cara. E eu acho que independente da sua preferência, dá pra admirar o outro, né? Achar bonito, cara. Com certeza. Que surf bem feito é surf bem feito. Então é sempre maneiro de olhar, de entender, né? Porque eu, né, surfava de pranchinha desde cedo. Quando eu tinha uns 13 anos, eu comecei a andar de long.
E foi meio naquele boom ali até dos 2000, assim, que começou a ter. Eu tinha duas referências que hoje são completamente antagônicas. Joel, Que é a figura que a gente vê falando desde então. que, pô, surfa pra caralho, tipo... Muito. E eu tinha você ali com aquela sessão de The Box. Que eu olhava aquilo e falava, caralho, tipo, era uma onda muito bizarra, com a câmera no bico. Não existia GoPro na época. Cara, essa história da câmera é incrível, eu me lembro que eu conto pra você. Então, por favor, conte, porque eu tô tendo essa oportunidade hoje aqui de saber como é que foi a sessão. Cara, que é muito absurda aquela sessão, tipo, né? E eu lembro que foi um marco na época, assim. Como é que foi essa sessão? Assim, muito legal. O Roberto Moura, né, o diretor do Surf Adventures 1 e 2, um visionário, né, o cara na época... Acho que ele realmente fez o surf, talvez, um dos responsáveis, não é o único, né? Porque a gente tem muita gente ali, mas é um dos grandes responsáveis pela popularização ali do esporte, né? Na época os cinemas ficaram lotados, foi recorde de bilheteria de filme nacional, de documentário durante muitos anos. Depois veio o documentário do Pelé, que, né, foi uma coisa incrível, superou, mas surf não tinha tanta tradição, né? Aquela história que o próprio Tudor falava, que o brasileiro não tem tradição no surf. E ali começou realmente aquele grande boom, né? E aí o filme ele foi todo filmado em película, né? Hoje em dia tudo HD, né? Chipzinho e tal. Película, cada filme de película para gravar, sei lá, 10 minutos custava 5 mil reais, 10 mil reais, né? Então assim, para você fazer um longa-metragem usando película é um investimento surreal. E aí, não existia GoPro na época. O que ele fez foi, ele conseguiu uma câmera que era usada durante a Segunda Guerra Mundial nos bombardeios dos aviões americanos, ficavam acopladas na asa dos aviões. Ele comprou essa câmera, que era película, era a menor que existia. Sim. Não existia nada menor que aquilo ali. E a gente fez uma prancha em que... Aí a gente pegou, né, o Pinel, que é um cara que era, na época, fazia os efeitos especiais da Globo e tal, um cara super, e é do surf, entende super do assunto. Então a gente pegou um bloco, cortou o bloco exatamente na largura da câmera, e aí fez uma longarina de fibra de carbono, sendo que a longarina, no bico da prancha, ela saía da longarina, ficava mais alta para a câmera acoplar ali e botar os parafusos. E aí fez essa caixa estanque, né, em cima. Então, cara, sabe quanto é que pesava essa câmera? 30 quilos. Nossa senhora! A gente tem uma GoPro hoje em dia. Sim. Eu tinha praticamente um corpo ali junto comigo. Então as pessoas perguntam, como é que você surfa com a sua filha no bico da prancha? Como é que é isso, já cara? Fiz coisa muito pior. A GoPro, hoje em dia, ajuda muito na questão visual. Na época não existia. Eu falava, cara, e aí eu comecei a treinar, botava... amigos, né, crianças ali para surfar, tentava surfar com coisas presas no bico para na hora de ter, e ganhou muitos festivais de imagem, aquela imagem minha no arpoador, né, que aparece eu surfando um surf um pouco mais clássico até, andando em cima da prancha. Foi uma época assim que era... Apesar de no filme estar me colocando ali como talvez um futuro campeão, né, que os Surf Adventures falam isso, né, eu não tinha tinha vontade, mas eu não sei se eu acreditava que eu seria capaz daquilo ali, sabe? E aí vem um lado da minha família também, porque o meu pai, né, quem muita gente sabe, né, mas meu pai foi geração de prata do vôlei brasileiro, né, inventor do Jornada nas Estrelas. Sim. A geração de prata da década de 80. Minha mãe foi patinadora, patinação artística. Os dois se conheceram representando o Brasil durante os Jogos Pan-Americanos de Caracas. Então, dentro de casa, eu sempre tive muito, além da genética, né? Sempre tive muito esse incentivo ao esporte de uma maneira geral. Nunca assim, meu pai vai jogar vôlei, ou minha mãe vai patinar. Muito pelo contrário. O pai sempre falava, se jogar vôlei, você vai ter que ser melhor do que eu. Aí, olha. E aí ele falava assim, meu filho, para você viver do esporte do Brasil, não é fácil. Você vai ter que ser o melhor. Porque se você for mais um, não vai ter patrocinador. O patrocinador não quer mais um. Ele quer o cara que se destaca, o cara que tem resultado, o cara que tem um carisma. Então você precisa estudar.
Então isso foi uma das coisas que na época eu ficava louco, porque, cara, eu tinha muita dificuldade em estudar. Mas hoje eu dou graças a Deus, assim, eu incentivo todas as crianças a estudarem, porque essa é a diferença da gente estar aqui se comunicando, sabe? Sim. Na hora de você ter um contrato, você conseguir ali ler o que você está, né, assinando, e ter um entendimento de uma maneira abrangente do que você tá lidando ali, porque é a sua vida, né? Então acho que fundamental são os estudos. Hoje em dia a gente vê muitos pais até tirando as crianças dos estudos para que eles foquem simplesmente no esporte, o que eu vejo como um erro, porque essa criança vai precisar, quando for adulto, depender de uma outra pessoa. Sim. E às vezes é o próprio pai, às vezes é a própria mãe, mas pode se perder. E esporte, cara, o longboard eu sou muito abençoado, porque assim, é um esporte que permite uma longevidade. Eu tô com 42 anos, tem gente no circuito mundial com mais de 50, o próprio Picuruta Salazar, que é a minha grande referência no Brasil do surf de longboard na época, né? Foi competidor do circuito mundial até os 50 anos de idade. Mas, assim, de uma maneira geral, para os esportes, né, a pranchinha tem muito impacto, futebol toda hora. Assim, você é uma carreira curta. E se você não ficar milionário nessa carreira, como é que depois, pós-carreira, você vai conseguir viver se você não tiver, né, um estudo, um conhecimento básico? Sim, isso é básico. Então, assim, foi muito importante tanto esse lado do incentivo ao esporte, como o lado da conscientização de que, cara, a gente não está te sustentando hoje porque meus patrocinadores começaram a vir cedo, e comecei a trazer resultado cedo. Então, com 13 anos, eu fechei meu primeiro contrato. E a partir daí, às vezes eu não tinha condição de pagar a passagem para ir para a etapa do Mundial. E aí meu pai falou assim: meu filho, quem que quer estar lá no Mundial? Sou eu ou você? Se vira. E aí eu comecei a fazer, na época, as pranchas de equilíbrio para vender, sabe? Eu comecei a criar alternativas, virando já um empresário, né, para poder conseguir fazer o que eu amo fazer, sabe? Então é sempre importante você ter essa mente, né, empreendedora, de você, quando você está numa competição, identificar ali, né, o que você pode estar fazendo para ajudar as pessoas e ser útil, e com isso também ser lembrado no momento que a pessoa, tô precisando de alguém para poder fazer esse tipo de trabalho aqui, tem uma remuneração para isso. Abre as portas, né? Não fecha, não, só sou surfista, não faço outras coisas. Cara, eu já fiz coisas assim, trabalhei de atendente em restaurante, já fiz de tudo, sabe? E eu acho que é isso que é o importante, mesmo sendo surfista profissional, mantendo o foco no surf, porém tendo uma forma de ganhar dinheiro fora daquilo ali, porque é necessário, né? Hoje você mora você tá no Havaí, você tá no South Shore, por a opção de ficar no South Shore é por conta de trabalho. Sim. Como é que tá rolando essa? Eu morava no North Shore, e aí durante os anos, né, eu fui desenvolvendo formas de estar vivendo do surf, que é o que eu amo fazer sem precisar estar tendo resultados em competição. Hoje em dia eu não tenho patrocinador, lógico, eu não estou competindo, o patrocinador está de olho ali em competição, que é uma forma de, né, o atleta vencer um campeonato, aparece um monte de mídia, um monte de coisas. Porém, eu continuo vendo surf através dos shapes, fazendo as minhas clínicas de surf. E o que eu tenho mais feito no Havaí atualmente é isso, recebido gente do mundo inteiro, muitos canadenses, por incrível que pareça, Coreia do Sul, cara, tá? Crescimento do esporte absurdo, tenho feito prancha pra caramba pra eles, muitos coreanos lá indo fazer aula de surf comigo, chineses. Então isso começou quando a gente tinha etapas do Mundial na China, né? Eu fui campeão mundial lá em 2016. Então eu comecei a receber chineses lá na Califórnia para treinar eles para competição ou simplesmente eles evoluírem no esporte. Então basicamente eu vivo hoje em Waikiki, que é uma condição favorável para qualquer nível de surf. Então desde o iniciante que nunca pegou onda na vida, sedentário, tenho dado aula para idosos de 70 anos de idade, pessoas que chegam no Waikiki e, nunca surfei, mas meu sonho, meu neto surfa, queria muito aprender, levo para dentro da água, para um lugar totalmente controlado ali, né? Mas a gente não controla tanto, mas assim, eu tenho conhecimento do oceano, coloco numa condição que eu sei que é segura, equipamento, prancha 12 pés, softboard, então assim, muita estabilidade, né? Crianças,
boto junto comigo na prancha, a gente pega as ondas junto. Então tudo isso vai... As próprias redes sociais hoje em dia são muito importantes, né? Então hoje quando você tem uma rede social forte, né? Você acaba tendo uma fonte de renda alternativa também, que não depende tanto só de patrocinador. Então assim, a minha mudança para Waikiki foi justamente por isso, por essas possibilidades que se abrem, diferente do North Shore, que é fazenda, né, com altas ondas em frente. Tipo Saquarema. Você chega em Saquarema, pô, o paraíso. Mas quando você vai falar de trabalho em Saquarema, é difícil. Mesmo dar aula de surf aqui, por causa do turismo, né? E o Waikiki não, cara. O Waikiki é turismo o ano inteiro. Você vai lá, pode ser segunda-feira. É um parque aquilo ali, né, cara? É uma onda perfeita. E aí a gente pode treinar tanto gente que está aprendendo como alto nível. Tenho alguns italianos que têm ido querendo começar a competição. Tem ido lá no Havaí e a gente pode também optar por ir por North Shore, 1 hora de viagem, você atravessa a ilha para o outro lado da ilha, facilita muito também. Então você começa a ter uma onda com um nível mais difícil, começa a trabalhar outros tipos de desenvolvimento no esporte, né? E a gente está muito feliz porque assim, North Shore era muito bom. A Coral tinha ali um ciclo de amizades, a escola, o surf, um lifestyle maravilhoso. Só que em Waikiki a gente está do lado de um monte de parques, não precisa de carro para nada. North Shore você precisa de carro para fazer as coisas. Waikiki você faz tudo a pé, né? Então isso, como qualidade de vida para Coral, tem sido maravilhoso também. Então a gente está num momento assim, apesar da dificuldade que a gente passou recentemente, né, e essa dificuldade de eu ter que estar vindo para o Brasil a cada 2 meses, porque mesmo tendo seguro de saúde nos Estados Unidos, a gente lá é um pouco diferente. Aqui o plano paga tudo, né? Sim. Lá o plano paga 90%. Uhum. Então é mais caro eu fazer uma imunoterapia lá, mesmo tendo o seguro de saúde, do que eu pagar minha passagem aérea, vir para o Brasil fazer isso para depois voltar para lá. Nossa, caramba. Então, é surreal, né? E ao mesmo tempo, assim, é um desafio, porque tudo bem, eu estou vindo para o Brasil, mas estou gastando dinheiro da passagem e, além disso, eu estou deixando de ganhar em dólar. Só que a família está lá vivendo em dólar. Né? Então tem aluguel, tem carro, tem escola, tem um monte de coisa que não deixa de existir. Mas isso de uma certa forma também me incentiva. Quando eu estou lá, cara, eu acordo de manhã cedinho, tô no Havaí, sabe? É um lugar maravilhoso. E para mim é tão gostoso quanto tá em Búzios, que é um lugar maravilhoso também, sabe? A diferença é que lá a gente consegue ter essa... A minha esposa, ela é terapeuta holística, né? Então ela tem atendimentos no Brasil, tem atendimentos lá, e tem um grande fotógrafo brasileiro, o Bruno Lemos. Ele tem uma marca de açaí lá, uma rede lá, né? De açaí no Havaí. A Julie trabalha junto com ele lá também, auxiliando ele. Então, assim, a gente vai se virando. O brasileiro não tem tempo ruim, né? E a gente está muito feliz, está num momento assim, muito, muito tranquilo da nossa vida, porque eu acho que é isso, quando os desafios vêm, a gente fica ali inseguro, dá alguns medos, mas depois que você supera esse desafio, dá aquela, né, vontade de viver, aquela alegria que nem ganhar um campeonato, né? Você sai dali motivado, né? E a gente está vivendo esse momento de motivação. Mas, cara, pelo menos na minha visão, o surf brasileiro ali de longboard dos anos 2000, aquele que teve, né, competição pra caramba e tal, ele foi muito influenciado pelo Havaí, né? Tipo, pelos surfistas havaianos, tipo, Bonga Perkins, Kealana, assim, tipo, era... Kealana, Dwayne de Soto. Era referência pra cá, né, cara? E são minhas referências até hoje. A gente tem uma relação muito boa, todos eles. A gente competiu o circuito mundial junto durante muitos anos. Fui 25 anos da elite do circuito mundial, né? A minha primeira etapa do Mundial, em 97, eu com 15 anos de idade, foi lá em Macarra. Macarra, para quem não sabe, é um dos maiores localismos do mundo, né? O cara que chega lá, cai de paraquedas lá, não entra na água. Vai começar já estacionando o carro. O que você está fazendo aqui? É um lugar que, de uma certa forma, os havaianos foram meio que sendo empurrados para lá, né? Existe os americanos literalmente ali tomaram conta da ilha, né? Se tornou um território americano, mas os havaianos não se consideram americanos.
E aí eles foram sendo, de uma certa forma, ali, expulsos das terras deles, porque começavam a criar hotéis e casas luxuosas, os impostos iam aumentando, eles começaram a não ter condição de pagar esses impostos, e aí tinham que vender a casa deles para poder, né? E aí não tem como você comprar porque está tudo super caro. Sim. Então, o lado oeste da ilha é o lado mais seco. E, por acaso, é o lado onde os polinésios chegaram. Então, é o lugar mais tradicional do surf. Né? Apesar de Waikiki ter ali a tradição com o Duque Kahanamoku, né? Essa história que o surf moderno, o surf que a gente conhece hoje em dia, foi popularizado ali através de Waikiki por Duque Kahanamoku. A história mesmo do surf, as primeiras, né, pranchas ali foram em Makarra, ali, o West Side, e que é o lado mais seco da ilha. E existe ali na comunidade uma regra entre eles que não pode, eles proibiram a venda de casas e residências para quem não é local, justamente para evitar que eles percam o mínimo de terra que eles têm ali. Então, hoje em dia, 80% dos havaianos moram no Texas, porque eles não têm condição de morar no Havaí. A vida no Havaí é caríssima, é muito caro, tudo. E eles são índios, né? Eles são muito simples, a vida deles é pescar. E aí, quando você começa a ter muitos impostos e tal, eles acabaram sendo expulsos. Então, tem essa questão com os americanos e com o turismo. Então, eles tentam, de uma certa forma ali, manter ali uma areazinha deles ali e tal. E quando a gente teve essa oportunidade de ir para Makarra lá nesse período de 1997, eu tive a sorte de ter um mar gigante, que eu amo onda grande, e já de cara, moleque, ali com 15 anos, botar para dentro em tubos enormes, tipo, as ondas quebrando lá, tem uma seção lá em Makarra, quando o mar está acima de 15 pés, começa a rolar um tubo lá no outside. E a galera normalmente passa esse tubo por fora e tal, e eu tava querendo passar ele por dentro. Não consegui completar nenhum na época, mas assim, os havaianos locais, o Rusty Kiellan, né, o Dwayne DeSoto, essa galera, Bonga Perkins, começou a ver a minha atitude e me acolheram. Né? E posteriormente, como continuei no circuito mundial, a gente foi estreitando essa relação de amizade, e hoje em dia Makarra é a minha segunda casa. Quando a gente tem lá os festivais, né, o Búfalos, né, que é do pai do Rusty Kiellan, né, do Búfalo Kiellan, a gente fica lá em Makarra, minha família ama, a gente trouxe 19 havaianos pro Brasil em 2019, um pouquinho antes da pandemia. A gente fez um documentário que fala um pouquinho dessa relação, apesar da cultura ser Havaí, Brasil, que é tão distante, a gente tem aqui nossos índios, a gente tem aqui o quilombola, a gente conectou os havaianos com os quilombolas, os índios em Búzios, e foi um intercâmbio cultural incrível. A gente colocou muitas crianças ali, né, em contato com o oceano, inspirado no Nakamakai, que é um projeto social do Dwayne DeSoto lá no Havaí, onde o último final de semana do mês é numa praia diferente da ilha, e pegam essas crianças para elas terem esse primeiro contato com segurança, ensinando elas a serem empoderadas, a ter o respeito pelo oceano e se tornarem cidadãos de bem, né? Porque eu acho que na minha escolinha de surf, nos meus projetos sociais, eu não fico, lógico, se vier um campeão mundial, vai ser maravilhoso, mas o objetivo principal não é esse. O objetivo principal é se tornar, criar cidadãos, criar pessoas que são do bem e consigam, né, lidar com as frustrações. Sim. Que são parte do cotidiano, de uma forma positiva, né? De uma forma que aquilo ali é um desafio e que vai vir para você se superar, né? Eu acredito que Deus não dá pra gente desafio maior do que a gente é capaz de superar, né? Então... Sim. É engraçado, né? Você falou dessa conexão ou das diferenças e tal, Brasil. O Rafa costuma falar muito, na verdade acho que essa conversa a gente fez numa das edições impressas da revista, a gente tem uma matéria sobre a relação, primeiro contato Havaí-Brasil, que foi lá Dom Pedro com com o Kamehameha, não lembro qual deles. Eu acho que é o primeiro filho do...
Acho que é o segundo. Que tem a história daí deles levarem uma plantinha do café e tal. Tem toda uma... tem um monte de... E aí o Rafa, ele falou, cara, não é tão diferente, né? Apesar de ser tão diferente, em relação a comportamento, em relação a... Muito parecido. Tem muita coisa parecida, né? Porque, cara, você vem de um lugar que era super, né, um conhecimento e uma vivência única, que foi invadido, que o seu povo foi explorado, jogado de canto, e anos depois você ainda é inferior aos olhos de todo mundo. Cara, isso aí... Mas é um sobrevivente, tá ali lutando pela sua cultura. Eu acho que não importa o lugar do mundo, quem passou por isso vai ter a mesma reação. Tipo, então, cara, o localismo do Havaí dá pra entender demais, cara. Tipo... Porque não é que... Os caras ficam ali 6 meses do ano sem onda. Aí quando tem onda, vem gente do mundo inteiro, começa a cair ali, ninguém respeita ninguém, um monte de competidor, um monte de gente que... Sim. É que daí a gente costuma sempre olhar as coisas pela nossa ótica, né? Então, você relaciona um localismo de uma praia em São Paulo com o do Havaí, e você quer julgar pelo mesmo critério, sabe? Tipo... Então isso é... Mas eu acho muito parecido, cara. Aqui eu acho muito parecido, Saquarema. Sim. Todo um contexto, assim, que eu acho muito... Tanto que a gente trouxe os havaianos pra cá, a gente fez uma ação com eles aqui também, aparece no documentário aqui, eles amaram Saquarema. O Duane já conhecia, né, porque ele já tinha vindo aqui competir, teve etapas do Mundial aqui. É uma coisa que você falou, que eu vou resgatar ali, porque a gente acabou indo para outro caminho, mas eu achei bem interessante. Quando você tá shapeando, você falou que cria imagens ali até justamente por conta do hiperfoco e tal, mas eu fiquei muito curiosa, porque quando você falou, eu meio que imaginei na minha cabeça também. Você tá shapeando e você tá imaginando a água passando enquanto você tá shapeando? Foi isso mesmo que eu entendi? Eu curti essa imagem. É a hidrodinâmica, né? Sim, mas tipo, geralmente assim, o que pra mim teve uma coisa de movimento da água mesmo acontecendo ali enquanto você tá... Exatamente. Né? Porque a teoria tá, ok, você vai numa técnica, você vai no entendimento e tudo mais, mas tipo, esse movimento de você shapeando com você surfando me interessou bastante, assim, ó. Por exemplo, muita gente acha que para você fazer um surf clássico, o bico que é o importante. Mas a rabeta, ela tem principalmente o deck, né? Sim. Porque tem um fundo, que é onde você... Mas o deck, ele é importante para quando você está lá no bico, a massa de água que está passando por cima da prancha que faz o contrapeso ali. Então, eu tenho o meu modelo, por exemplo, a Purple Monk, que eu estou aqui competindo, ela é uma prancha híbrida. Então, o que eu fiz? Ela tem uma rabeta um pouco mais estreita. Então, isso, estreitando a rabeta, você tem menos área. Tendo menos área, você tem menos estabilidade no bico, né? E tem menos sustentação no bico. Mas aí, pensando, por exemplo, num aerofólio de um carro, né? Que tem aquele negócio ali, você começa a imaginar que o aerofólio serve para, na hora do carro fazer a curva, ele ficar ali com esse negócio no chão. Então, dentro d'água é a mesma coisa. Você tem que imaginar que a água está passando por ali e o que faz o lift, a levantada ali do bico é a massa de água atrás. Então, eu botei uma curva que isso já tem nas pranchas clássicas atuais. Eles têm usado muito isso. Sim. Só que o fundo acompanha muito o deck. O deck e o fundo são meio que uma coisa... Nessa eu não queria perder velocidade, porque é uma prancha progressiva e ela precisa de velocidade. Então ela acaba tendo uma rabeta um pouco mais espessa, mas só que o fundo ele é reto para ter velocidade, e o deck dela tem tem um kickzão. Então, em vez de ser o kick inteiro, o fundo continua liso. E o kick é no deck da prancha, que é onde passa a água. Meia cana ali. Então, aí se você for ver a minha prancha, você vai perceber que é um pouco diferente do que... Só que dentro d'água isso funciona de uma forma incrível, porque eu tenho uma prancha que quando eu tô na rabeta ela me responde, e quando eu tô no bico ela mantém ali dentro d'água também. Então é uma prancha híbrida que eu consigo, por exemplo, no campeonato que está valorizando o surf clássico, tirar notas altas, né? Apesar de estar com uma prancha que também vai me permitir fazer o que eu amo fazer, que na hora que eu vi a junção,
Não vou botar reto igual a galera gostaria que eu fizesse. Porque assim, começou a ficar muito complicado para mim entender no circuito mundial por que o cara que mandou um hang ten, veio a junção, botou reto, recebeu uma nota maior do que o cara que fez o mesmo hang ten, viu a junção e acertou a manobra. Você fez uma manobra a mais. Pro público isso é maravilhoso. Você tá ali fazendo o esporte crescer. Então assim, como eu tô aqui para me divertir, eu nem quero saber se a nota vai ser, né, de acordo com o grau de dificuldade das manobras progressivas que eu tô fazendo, porque eu sei que não é isso que os juízes querem ver, mas é o que eu quero sentir, sabe? Eu quero, primeiro, a sensação de estar aqui com a galera, com os amigos, sabe? Porque os competidores eu não vejo como inimigos, eu vejo como mestres. São pessoas que me inspiram a estar evoluindo. Quando eu vejo eles competirem, quando eu perco para eles, eu não fico frustrado, perdi. O cara foi melhor do que eu, ele tá treinando, ele tem o mérito dele, tem o porquê ter ido melhor do que eu. Achou as ondas, enfim. Então isso para mim é muito bom, tá aqui vendo equipamentos também, porque essa troca é muito legal, né? Você vê o equipamento das outras pessoas. E quando você se torna um shaper, para mim foi assim, eu tive o privilégio, digamos assim, de ter tido muitos anos de patrocínio da Hobby, que é uma das primeiras marcas de surf do mundo, né? E na Hobby eu tinha um galpão com mais de 2.000 pranchas que eu podia estar usando, e foi aí que eu comecei a entender, caramba, essa prancha funciona assim por causa disso, essa é boa para bico, enfim. Só que eu sempre tive uma questão de ter na minha cabeça o que eu gostaria que o equipamento fosse, passar a informação para o shaper, só que o shaper vai ter sempre o ponto de vista dele. É como o que eu falo aqui, você vai interpretar de um jeito, você de outro, quem está ouvindo vai de... Né? Cada um vai ter uma interpretação do que eu estou falando. Agora, quando você entra dentro d'água, sai e tem na cabeça o que você quer e bota aquilo ali na prática, cara, tipo, para mim foi como se fosse 2019 a Hobby foi vendida. E aí eles acabaram com a equipe. Foi uma empresa canadense, enfim, que a família, né, o Rob Alter havia morrido. Minha relação com a família continua maravilhosa, a gente está sempre junto no Havaí, na Califórnia. No início foi caramba, perdi um patrocínio, querendo ou não, 6 pranchas por mês, né? Tipo, fora o absurdo de valor, você tá falando de 6 pranchas de alta qualidade, assim, você tem um shaper ali que te conhece. Mas por outro lado me abriu essa possibilidade de começar a fazer minhas próprias pranchas e o que é legal, assim, além de eu vender as pranchas, conforme eu vou desenvolvendo os meus equipamentos, quero fazer um ajuste no meu equipamento meu, vou lá, faço o ajuste, uso 3, 4 vezes, eu já sei exatamente o que pode melhorar ou o que tá ali, boto essa prancha para vender, uma prancha que eu usei, ela vai ter um valor ali muito parecido com o valor de uma prancha nova. Se eu tiver numa competição, ela vale mais do que uma prancha nova, sabe? E é uma forma de eu estar ali o tempo todo nesse processo de evolução. Sim. Então, mesmo como exemplo aí, a Red Monkey, que é a prancha mais vendida que eu já venho desenvolvendo desde 2007 junto com a Hobby, né? Então, quantos anos de desenvolvimento? Mesmo ela, até hoje, cada ano que passa ela está sendo renovada, porque são ajustes a mais que são colocados ali. E que mantém essa evolução constante, né? Eu fico pensando, quando que isso vai terminar? Não termina. Não termina. Não termina. Muito bom. Ainda bem que não termina. Mas a gente vai ter que terminar. O episódio, infelizmente, termina. Esse é o... E, Fio, valeu demais por conseguir parar aqui com a gente. Quando que é o próximo dia? O prazer foi meu, se precisar, eu tô às ordens. A minha bateria, a gente está esperando a confirmação, né? E hoje, final do dia, quando acabar o WQS aí, masculino e feminino, eles vão estar passando pra gente a previsão de amanhã. A gente tem ainda semifinal e final. As outras categorias aí, a gente tem Pro Júnior, masculino e feminino, QS masculino e feminino acontecendo. Tem muitos mais atletas do que o longboard. Sim. Então eu não sei até que ponto eles vão querer... parece que eles vão querer fazer um Finals Day, né, num sábado. Sim. Com todas as finais. E eu não sei sobre o longboard especificamente quando seria a semifinal. Mas eu vou estar aí na área, Búzios é muito pertinho também. Se falarem que day off amanhã, eu volto para casa, resolvo o que eu tenho que resolver lá também. Até porque a gente fica longe, né, de casa e as coisas ficam aqui, a gente precisa dar atenção quando está por aqui. Mas
vou estar aí nesses próximos dias esperando, na expectativa de estar me divertindo dentro da água. Boa, e a gente vai estar aqui para assistir, então. Então, e a galera tem mais uma oportunidade belíssima de ficar, de ver o Phil surfando aí no ao vivo nas próximas baterias. Fiquem de olho que dá para assistir o dia inteiro. Então é isso, valeu, Phil. Até a próxima e amanhã tem mais podcast aqui diário no Rema Saquarema Surf Festival. Valeu! É isso, Valeu, beijo. aloha.